noite aí, pessoal. Vamos começar mais uma live hoje. Hoje com o Dr. Maurício Gasparini, que é advogado lá do Finoc Ustra. Eu já vou chamar ele por esse bate-papo nosso aqui. Boa noite, Vinícius Taveira, sempre ajudando, prestigiando a gente aqui. Deixa eu fazer o convite aqui pro Maurício, só um minutinho, pessoal. Tenham paciência porque a minha internet anda horrível. Doutor Eli. Doutor Maurício, boa noite. Olá, como é que tá? Tudo bem, André? Tudo jóia, boa você, noite. Como é que tá? Boa noite. Bem também. Graças a Deus. Tá me ouvindo bem aí? Tô te ouvindo bem, tô te vendo bem. Por enquanto, minha internet está funcionando. Quero só ver quanto tempo vai durar isso, porque hoje tá uma lástima. Meu amigo, tô imaginando fazer audiência nessas condições. Só a tensão de saber se a conexão vai cair ou não. A gente não consegue se concentrar em mais nada. Pois difícil, viu? Pois é. Fiz umas conciliações ontem e foi trabalhoso, viu? Mas que a gente faz em 15 minutos demorando uma hora. Foi positivo. Você achou? Algumas dificuldades. Geralmente eu percebo que é a conexão, né? O que falha é a conexão de algumas das partes, às vezes do próprio servidor, porque ele também está na casa dele fazendo isso. Sim. Mas com um pouco de compreensão, todo mundo ciente de que é um desafio, uma fase que a gente tem que ter paciência, ter cooperação. Até saiu quase... Um dos casos saiu acordo, então tá bom, né? É ótimo, já deu para ganhar o café com leite da tarde, já tá bom, né? Mandar um abraço aqui pro Dr. Marcelo Schoff também, que é juiz aqui de Campinas. Bom, vou esperar mais um pouquinho, se você não se importar, para o pessoal ir entrando. E aí a gente já começa a nossa live, tá? Tem bastante pessoal ali da Comissão de Prerrogativa participando, prestigiando a gente, o doutor Eli, que é da comissão, doutor Ângelo Zani, que é da Comissão de Prerrogativas lá de Jundiaí, obrigado pela presença, a doutora Ana Paula Arruda, que é lá de Aguaí, a doutora Sulei, que eu vi aí, doutor Peter, que é coordenador presidente do Conselho de Prerrogativas aqui da 5ª Região. Tem bastante gente para me auxiliar aqui para falar um pouco de prerrogativas. Vamos ver, eu ainda estou tentando imaginar como é que a gente vai trabalhar com relação a prerrogativas nas audiências. Sinceramente, estou ainda fazendo um exercício mental e tentar... minha mãe apareceu aí. Oi, mamãe, tudo bem? Mamãe. A minha mãe não está no Instagram, senão ela estava aí também. Então, você sabe, família árabe, a coisa é punk, né? Então, é unido. Bom, bastante. Bom, vamos lá então, para a gente já começar, porque a gente tem bastante coisinha para tratar aqui. Eu vou começar a fazer a apresentação formal da sua pessoa, para quem não conhece. Dr. Maurício Gasparini, advogado, trabalhista lá no Finoc Ustra, especialista em direito processual e atua há 20 anos. Estamos aí na batalha. É isso aí, Maurício? 20 anos de batalha já. Que bom, já deu para ficar com os cabelinhos brancos já, né? Já, aqui, ó. Olha. Que legal. Meu amigo, vamos lá. Eu vou primeiro fazer a pergunta para você, na visão do advogado, que você não atua institucionalmente, você não faz parte de comissão de OAB, de nada disso. Então você tem uma visão do advogado de campo, que está atuando dia a dia aí com o direito, que está recebendo toda essa gama de informação, portarias, resoluções, atos administrativos. E eu queria saber de você o seguinte: você entende que essa retomada dos prazos, das audiências, ainda durante a pandemia, é necessária, é viável? Boa noite, eu queria que você fizesse uma abordagem sobre isso daí. Ok. Bom, em primeiro lugar, boa noite, André. Obrigado pela oportunidade, prazer falar com vocês. Na presença de tantos membros aí das comissões de prerrogativas de vários pontos, né? Várias representações da OAB, em especial a de Campinas,
e você preside essa comissão. E, de fato, eu não tenho integrado nenhuma dessas comissões, associativamente eu não tenho trabalhado diretamente, e o trabalho que eu acabo realizando é em cooperação, em troca de informações, auxílio quase que remoto, né? Mas isso não me impede de trazer alguma contribuição, tentar jogar um pouco de luz nesse momento que a gente está vivendo. Até porque no escritório em que eu trabalho, eu participo de uma comissão que ficou encarregada de estudar todas essas normativas, acompanhar toda a evolução, e não só na 15ª, mas também na 2ª região, 9ª região, enfim, diversas outras regiões da Justiça do Trabalho. E então, estou em condições de trazer para você também um pouco de experiências que eu tenho visto em outros regionais, né? Sim, isso para a gente é importante, porque às vezes nós temos aquela visão institucional, às vezes a gente não enxerga coisas que a advocacia do dia a dia enxerga. Então é por isso que é muito importante para a gente esse diálogo, né? Você que está bem adiantado nos estudos de tudo isso, até pelo que você acabou de falar, porque nós precisamos ter esse feedback, né? E quem nos dá, realmente, não que eu não atue na advocacia, mas quanto mais advogados atuarem em outras áreas, olha, você está travando, eu não sei se é a minha internet ou se é a sua. Você está me ouvindo bem? Eu estou ouvindo normal. Tá, é que sua imagem para mim está travada, mas assim, vamos com áudio e depois, quem sabe, volta, né? Então, para a gente é muito importante ter essa visão, ter esse feedback da advocacia, logicamente, até para a gente depois fazer eventuais sugestões, alguma coisa como instituição. Vamos lá, vamos prosseguir. Pois bem, então, entrando já no tema diretamente, entendo que o desafio é muito grande, e é um desafio que ele não vem só para a advocacia, ele não vem para as comissões de prerrogativas. E eu tenho acompanhado, até pelo contato que eu tenho com o Vinícius Taveira, que junto comigo organiza o perfil do Hierarquia Dinâmica, e nós notamos que a dificuldade é também dos magistrados, dos servidores, enfim, é uma dificuldade coletiva. Essa situação de isolamento, embora nós todos estejamos cansados de ficar em casa, isolados, não participando, não saindo de casa, a necessidade é muito grande. Mas o munus público que o judiciário tem consigo, que é fazer a efetiva entrega da prestação jurisdicional, ele não deixa de existir por conta de uma situação de pandemia. Ainda que haja uma diversidade muito grande de normativas sendo emitidas, uma situação de calamidade pública reconhecida por um decreto legislativo do Congresso Nacional, isso não é impeditivo, tá? Continua existindo a necessidade de uma entrega da prestação jurisdicional. Nesse sentido, André, eu entendo que, por mais que haja divergências, e eu respeito todos os posicionamentos, acho que ninguém aqui está conseguindo pode deter alguma parcela da verdade. Mas os fatos sim devem ser retomados, as audiências devem ser realizadas, mas para que isso não implique num deslage, num desrespeito, numa violação contraditória, numa defesa regular. Maurício, deixa eu só te cortar um pouquinho, porque eu não estou conseguindo te ver, tua imagem está travada e o seu áudio está muito ruim, eu não consigo compreender. Não conseguimos te ouvir. Karina, boa noite, tudo bom? Responde para mim, o meu áudio você ouve? O do Maurício você ouve? Como é que está a situação? Me ajuda aí. Vamos ver como é que tá. Doutora Dilson, boa noite, tudo bem? Karina, caiu a conexão. Doutora Camila, boa noite, bem? Vamos tentar retomar aqui.
Ah, meu Deus do céu, eu tô imaginando se fosse no meio de uma oitiva, de uma testemunha, isso, Jesus. Vamos ver aqui. Vamos tentar de novo aqui. Vamos lá. Vamos lá. Ei, lá, a falha foi minha, tá? Não, que falha sua, rapaz. A responsabilidade não é nossa, né, cara? Eu estava no Wi-Fi, o Wi-Fi nesse ponto que eu estou não é bom. Eu tenho que ir pela rede normal da operadora. Ah, entendi. Ainda que a sua operadora tá melhor que a minha, né? Aonde eu parei? Desculpe, viu? Eu acho que você podia retomar um pouquinho desde o começo, porque começou a picotar muito o áudio e não conseguimos acompanhar. Bom, como já avançou um bom pedaço e a live no Instagram é só de 1 hora, né? A duração é só de 1 hora, eu vou fazer uma introdução mais curta. Tá. E já respondendo quase que objetivamente a pergunta. Eu, respeitando todas as divergências, as posições de sentido diverso, acredito que o ideal seja a retomada, assim, dos prazos e das audiências. Claro, isso não é tão simples assim. Eu até faço uma remissão ao momento da implantação do PJE, o quanto que foi sofrido, mas que com duras penas, dificuldades aqui e ali, mas conseguimos superar. Eu lembro até que na época a OAB tinha um helpdesk para ajudar os advogados naquele momento. E acredito que talvez agora seja interessante, pode se cogitar de retomar aquele helpdesk, porque invariavelmente, quando começarem as audiências, e eu estou falando para daqui 10 dias, as audiências com oitivas de partes e testemunhas, muitas dificuldades surgirão. Elas são naturais, mas o Estado tem o dever de entregar a prestação jurisdicional. Não é um dever do Estado juiz como enquanto agente do Estado, não. É o Estado em si. Então, por conta disso, eu entendo que devemos sim retomar a vigilância por parte não só de advogados, mas também das comissões. Ela será redobrada, é um trabalho redobrado, é uma chuva muito forte que vem aí para vocês. Mas acredito que disseminar uma cultura, ou melhor, uma postura das partes, dos advogados, testemunhas, e não só de magistrados e servidores, no sentido de uma aderência, no sentido de construir essa nova realidade a partir de agora e levar a bom termo isso, conseguir entregar justiça, vamos dizer uma linguagem popular. É necessário que se entregue justiça. Porque muitos advogados dependem, a imensa maioria depende do regular andamento da justiça do trabalho para poder sobreviver. Eu vou fazer uma colocação a você. Eu não sei se... Acho que muitos advogados não acompanharam, não tiveram essa informação. Em nível de OAB federal, foi feita uma enquete no site da OAB perguntando se a advocacia era favorável ou contrária à retomada dos prazos. Tá? Houve 56 mil advogados que participaram dessa enquete, era pessoal querer entrar lá e participar da enquete, teve 56 mil adesões, e dessas 56 mil adesões, a diferença entre o sim e o não foi de apenas 3%. Né? Então, isso demonstra... Pois é, isso demonstra que institucionalmente, nós como Ordem dos Advogados do Brasil, nós que eu falo você, porque todos somos a Ordem dos Advogados do Brasil, né? Nós estamos muito divididos com relação a isso, né? Eu acho que essa questão da evolução das audiências vai ser um caminho sem volta. Eu acho que é uma mudança que veio para ficar e nós vamos precisar nos adaptar a isso. Como o Vinícius está falando de empate técnico, está parecendo a pesquisa do William Bonner, 2 pontos percentuais para margem de erro, né?
Para mais ou para cima ou para baixo. Exatamente. Então, por exemplo, eu não sei, eu faço parte também da Comissão de Relacionamento Institucional da OAB com o TRT-15, e dentro da própria comissão ali a gente também teve bastante discussão com relação a isso. A justiça, sim, precisa dar uma resposta ao cidadão, ela tem que encontrar meios para, como você bem colocou aí, efetivar a sua prestação jurisdicional. A gente sabe que o juiz tem suas responsabilidades civil, criminal, eles têm que trabalhar, têm que prestar todo o seu mônus aí, mas o que me preocupa muito é a forma como está sendo feito numa época de extraordinária, né? Então, o PJE, nós tivemos um tempo de preparação, foi feita uma plataforma única, houve tempo do advogado investir em equipamento, em curso para aprender a mexer. A OAB estava de portas abertas para auxiliar os advogados nessa hora, como você bem pontuou, existia aquela mesinha na sala da ordem, com o pessoal auxiliando os advogados, que hoje, por conta dessa situação de calamidade, a OAB ela não pode abrir as portas, né? E as audiências Sim. estão ocorrendo aí. Então, qual que foi o posicionamento da comissão institucional e qual que é o posicionamento oficial nosso como Comissão de Prerrogativas de Campinas, tá? Nós colocamos que, com relação às audiências de conciliação, mediação e audiência inicial, é possível, desde que as partes concordem com isso e que o magistrado tenha a sensibilidade de relativizar alguns efeitos processuais durante a audiência. Por exemplo, uma queda de conexão, e sendo que eu não consigo mais voltar naquela audiência. Eu não posso ter o meu processo arquivado por conta disso, ou ter uma revelia decretada por conta disso, né? Então, essa é uma preocupação que nós temos, e já foi levado isso para o TRT-15. Eu vou falar muito do TRT-15, tá? Que é onde eu tenho mais contato. O TRT-2 acho que evoluiu mais rápido para algumas questões, né? Eu acho que depois até você pode abordar, porque você atua em São Paulo, né? Também? Também. Acho que você faz mais São Paulo do que eu. Como eu faço reclamante mais TRT-15, eu tenho poucas ações em São Paulo. Então eu não tenho acompanhado tão de perto, né? Eu sei que lá o presidente da relação institucional com a OAB TRT2, que é o Dr. Guilherme Miguel Gantos, que também é conselheiro estadual, eles conseguiram avançar bastante lá. Inclusive, eles têm uma cartilha que não sei se você chegou a receber, dando meios de atuação, já tem um sistema que foi feito, né? Tudo isso. E lá a própria normativa do TRT2, a última, né, que é o ato 8, ela coloca as audiências coletivas de testemunhas suspensas até ulterior deliberação. Essa é a nossa briga, né, com o TRT-15 e com, por exemplo, vou falar aqui do Fórum Trabalhista de Campinas, que a gente chegou até a encaminhar um memorando para lá, nesse sentido, né, que as audiências UNA e a audiência de instrução, por uma série de motivos do devido processo legal, isenção da testemunha, hoje, do jeito que está, da forma que está acontecendo, não tem uma viabilidade, no meu entendimento pessoal, no meu entendimento como prerrogativa, não tem condição de acontecer, né? Não existe. Tem aquela experiência da Justiça Federal, que existiam algumas audiências por videochamada na Justiça Federal Criminal, só que lá as oitivas eram feitas dentro do fórum, numa sala de audiência, com acompanhamento do escrivão, a testemunha ficava ali fora, aí chamava para dentro. Então tudo isso era por videochamada, mas existia toda aquela estrutura, aquele aparato do judiciário para que aquela audiência ocorresse, né? Hoje é muito complicado você transferir todo esse aparato para a advocacia, para um escritório de advocacia, para a gente ser responsabilizado por isso, né? O TRT2, você muito bem sabe que no começo, uma das primeiras portarias que saiu, eles responsabilizavam os advogados por falha de conexão. Depois do trabalho da ordem, foi retirado esse texto, né? Sim.
Então, sim, mas a primeira normativa foi bem infeliz. Né? Sim, então, e houve essas mudanças por conta da atuação direta da OAB, da Comissão de Relação Institucional TRT2, da Comissão de Prerrogativa da Seccional, o presidente, o Dr. Leandro Sarcedo, que estava fazendo uma live há pouco tempo agora, a vice, a doutora Ana Carolina, por atuação direta da ordem. Porque muita gente acha que a OAB, por ela estar de portas fechadas, que ela não está trabalhando. Meu amigo, eu nunca trabalhei tanto na minha vida como estou trabalhando hoje. Entendeu? Sim, eu imagino. É muito complicado, não só a questão dos processos aqui do escritório, mas também por toda essa questão legislativa, essas portarias, esses atos que a gente... A advocacia já é a ponta de frente da cidadania, e a prerrogativa está à frente ainda de tudo isso. Né? Sim. Então é muito, muito complicado. Muito complicado. E assim, por exemplo, teve uma outra portaria do CNJ, acho que é a 318, se não me falha a memória, acho que é 318, falando, por exemplo, das cidades com lockdown, né, dos estados com lockdown. É a resolução 318. 318, isso. Isso. Que já teve, a OAB Federal já embargou. Porque não ficou claro, né? Como é que seriam com cidades que decretaram, cidades que não se vale para o estado todo, se vai valer suspensão só para aquela cidade, como é que vai ser a suspensão de prazo, se vai ser só para aquela comarca, né? Então, meu amigo, a advocacia não é uma profissão para qualquer um, não, viu? É complicado. Eu até faço uma remissão numa live que nós fizemos com o Marcelo Schoff na semana passada, e eu acho que contribui para o debate o posicionamento dele. De início eu não comprei muita ideia, mas depois, amadurecendo um pouco, eu achei que fazia um certo sentido. De que com essas normativas, principalmente a do CSJT, ela colocou... Não, desculpe. A do TRT-15 acabou sendo mais clara nesse sentido, de colocar na decisão do juiz se ele deverá adiar ou não, converter em conciliação ou não. E a minha crítica inicial era de que essa postura colocava nós jurisdicionados, advogados e jurisdicionados, numa situação de vulnerabilidade. Mas acompanhando o desenvolvimento dos debates, as audiências que já foram realizadas, as dificuldades técnicas que começam a aparecer e ficar mais claras para as pessoas, me parece que seria uma saída até que viável, uma saída que muitas vezes pode resolver problemas de engessamento da própria norma. Como, por exemplo, vou citar para você, e você deve estar sabendo, no Fórum de Jundiaí, Fórum Trabalhista de Jundiaí expediu um ofício, comunicou à OAB de que as audiências de unas e de instrução, elas estão suspensas num primeiro momento. E, lógico, converteriam em conciliação a maioria delas, né? Abrindo às partes a possibilidade de eventual acordo, ou então, por uma segunda oportunidade, realizar essas oitivas. Ciente de que isso é uma dificuldade que eles também sentem, que pode atravancar a realização, o objetivo maior, que é a realização de justiça, através de uma audiência que não está trazendo segurança para nenhuma das partes. Esse é um ponto positivo, é um fato relevante a ser registrado. Sim. Nós, semana passada, encaminhamos eu como presidente da Comissão de Prerrogativas, e o doutor Sandro Lopes, que é o presidente da Comissão de Direito do Trabalho aqui de Campinas, o doutor Daniel Blixten, que é o presidente da subseção, também acompanhou. Nós tivemos uma reunião semana passada com o doutor Marcos Porto, que é o diretor do Fórum Trabalhista aqui de Campinas, e a doutora Camila Ceroni, que é a juíza da primeira vara, para a gente tentar alinhar alguma coisa, porque... foi o que você falou, a advocacia hoje ela está vivendo um período de muita insegurança com relação a todos os procedimentos que serão tomados, né? E nós, no nosso memorando, a gente tomamos a liberdade de sugerir algumas ações que pudessem ser adotadas pelos magistrados,
né? E um dos pontos que a gente está um tanto quanto intransigente é a questão da realização de audiência una e audiência de instrução nesse momento, tá? Isso vai gerar nulidade, não tem a única norma que tem, falando de videochamada hoje, que eu me lembro assim de cabeça, é o artigo 23 do Juizado Especial Civil, né, da Lei 9.099, prevendo a realização das audiências. Não fala como, que jeito, que plataforma, mas é a única normativa, salvo engano. O CPC tem alguma coisa assim de leve também? O CPC mas... tem um artigo, acho que é 453. Mas ele não especifica muita coisa. Fala que pode e tal, mas... que não é responsabilidade da parte ou fornecer, propiciar esse meio, esses instrumentos tecnológicos para que se realize a audiência. Sim. Qual que é o nosso medo, né? Nós estamos falando de uma realidade hoje, a advocacia ela é muito grande, né? Nós somos em 1.300.000 advogados no Brasil. O estado de São Paulo, salvo engano, nós estamos em 450, 480 mil inscritos, né? E TRT 15, nós estamos falando mais ou menos na faixa de 350 mil advogados. Dentre esses 350 mil advogados, a gente tem advogados financeiros de todos os níveis de conhecimento tecnológico e de todas as idades, né? Então você vai ter um advogado de 75 anos tendo que se deparar com a realização de uma audiência por videochamada, sendo que ele não está com uma estrutura da ordem que possa auxiliá-lo. Eu fiquei sabendo de um colega lá de Bebedouro, que tem cidades lá, que os advogados ainda vão até a sede da ordem para fazer um protocolo no PJE, porque eles não sabem fazer esse protocolo eletrônico, né? Então você falar que vai ter que fazer essa audiência e tem que fazer... eu olho com muito cuidado, né? Eu realmente olho com muito cuidado com relação a isso. Aquilo que eu falei para você, acho que é uma realidade que veio para ficar, né? A gente vai precisar aprimorar isso, mas é uma situação que veio para ficar. Só que a gente tem que ter muita cautela, né? Nesse primeiro momento aí, a gente tem que ter muita cautela. Situações que eu já conversei com alguns juízes, né? A questão do comparecimento da parte, como é que vai ser se ele não tem um celular, um smartphone, se ele não tem um 4G que ele possa estar acessando, se cabe o crédito dele, porque muitos deles têm um celular pré-pago. A estrutura, tudo bem, ele vai até meu escritório então, mas, por exemplo, meu escritório está com restrição de horário por conta do decreto municipal. Como é que eu vou fazer? Quer dizer, 3 horas eu tenho que sair, se a audiência está marcada para 3h30, eu não consigo participar da audiência. Eu não posso trazer o reclamante para dentro da minha casa, né? Então, todas essas questões, aí que é interessante, vamos falar assim, é uma insegurança você não ter uma regra clara para todos, porém essa regra aberta como foi, por isso que o Dr. Marcelo até comentou que é bom você deixar isso a critério do juiz, permite a ele ponderar caso a caso essas situações, né? Sim. Então, você peticiona no processo, olha, eu não tenho conexão, eu não tenho a disponibilidade, a questão de instrumento. Então, ele avalia cada caso. Outra questão que a gente colocou naquele memorando ali, a título de sugestão para os juízes, e pelo que eu andei vendo alguns despachos aí, está caminhando para isso, né? Você muito bem sabe que os juízes eles têm autonomia para dirigir o processo conforme melhor conveniência deles, né? Mas que a gente tem percebido o que é? Uma aplicação, não vou falar que é uma aplicação subsidiária do CPC, do rito do CPC, mas algo próximo àquilo, né? Eu já peguei alguns despachos, muitos colegas já me encaminharam isso, que os juízes, o que eles estão fazendo? Eles estão notificando, verificando se existe a possibilidade de um acordo. Se não houver acordo numa audiência, tem 2 caminhos. Um não marca audiência no primeiro momento, já vai direto dando prazo para contestação, prazo para réplica, especificação de provas e depois fica a instrução mais para frente. Pelo menos o processo tem um encaminhamento, né? Ele começa a ter uma tramitação. Alguns outros colegas estão primeiro marcando uma audiência, depois, se não houver um acordo nessa audiência, e a partir da audiência se abrem os prazos para contestação, réplica, tudo isso. Foge um pouco do rito da CLT. Foge.
Mas é o melhor que nós temos hoje dentro do extraordinário que nós estamos vivendo. Eu não sei se você compartilha dessa opinião. A normativa que foi emitida já de início pelo CSJT e depois foi seguida por outros regionais, continha uma disposição expressa no sentido de seguir e aplicar o CPC. Salvo engano, as resoluções 13 e 14 do CNJ também traziam essa disposição. Se eu falhar pela memória, me desculpa, tá? Eu não tô com acompanhamento nenhum aqui, estou fazendo tudo de cabeça. No sentido, então, de aplicar o CPC. Mas por que esses prazos do CPC? Porque o CPC é mais adaptado a uma situação de depender menos da audiência. E na CLT é uma situação inversa. O processo do trabalho ele tem a audiência como o coração do processo. E tudo é resolvido em audiência. Então, por conta disso que se fez a opção pelo CPC nesse momento, para tentar preservar, isolar um pouco a realidade, a concentração dos atos em audiência, para que se pudesse ter um pouco mais de fluidez na tramitação processual. Claro, eu entendo que devem ser respeitados pelo menos os prazos dispostos no CPC. Sim. Vou te dar um exemplo. Na semana passada, recebi uma intimação não é daqui de Campinas, mas ainda é TRT 15, dando 5 dias de prazo para contestação. Aí não dá, né? Sabe? Muitas delas estão com atividades paralisadas ou trabalhando já em regime de redução proporcional de trabalho e jornada e salário. Então, a dificuldade de você reunir documentação, acessar testemunhas, não, porque é um caso só de contestação, né? Mas essa mobilidade nossa, ela está muito reduzida nesse momento. Então, prazos de 5 dias para contestação, ou mesmo de 48 horas para pagamento, não é que ele não seja, está previsto em lei, não há nenhuma, o ato não é teratológico, mas acredito que nesse momento, dada a realidade que nós estamos vivendo, com tanto isolamento social, foge do bom senso. Sim, porque o escritório de contabilidade aqui em Campinas, ontem que foi autorizada a abertura. Como é que o advogado de reclamada vai conseguir ir até o escritório, pegar a documentação, ter acesso a essa documentação para apresentar a defesa, apresentar a documentação do processo? Quer dizer, 5 dias é inviável. São coisas que a gente vê no dia a dia, que é por isso que, assim, eu particularmente fui contra a volta dos prazos, tá? Fui voto vencido, respeito, entendo que a advocacia tem que voltar a trabalhar, entendo tudo isso, mas eu já estava prevendo que iria ter esse tipo de situações, de transtornos que a gente está enfrentando, e que é difícil a gente estar modulando, porque tem algumas coisas que mudam de município para município, né? Então existe essa dificuldade e com a volta dos prazos a gente volta a ter a responsabilidade e a gente tem que trabalhar. Você tem que apresentar defesa, eu tenho que apresentar réplica, então a coisa volta a andar. A gente não quer que a justiça pare, mas a gente tem que ter cuidado com relação a isso, entendeu? Esse que é o problema. O Vinícius está falando que é possível suspender prazos e as audiências por ato da vara ou um ato específico no processo, né? Desde que a parte informe ao juiz a inviabilidade da realização da audiência, de juntar de documento, tudo isso. Aí a gente tem que tomar cuidado, porque pode ser que tenha alguma empresa que pode ser que não haja com a boa-fé costumeira que a gente espera sempre, né? O dever de lealdade processual, e use isso para falar, olha, eu não tenho como juntar documento, pede para não ter. E vai protelando o processo, né? Então, assim, são situações que a gente pode enfrentar. Questão de prerrogativa, o que eu tenho medo? Uma coisa que eu tenho insistido muito é a criação de um canal direto com os magistrados, não só através do e-mail institucional da vara, da secretaria, tá? E isso, eu estou insistindo demais com isso. Essa iniciativa, ela tem sido muito bem aplicada e utilizada no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Exatamente, eu estou sabendo disso, entendeu? E eu estou tentando trazer isso para Campinas,
e estou tentando ver através da outra comissão da relação institucional para ver se a gente consegue criar um canal com isso, né? Por exemplo, ali é um... Pode falar, perdão. Ali é uma ferramenta de acesso pela plataforma, eu não sei que plataforma que é, mas é uma ferramenta mais semelhante a uma videoconferência. Exatamente. Em que você agenda o horário, e salvo engano o agendamento é por e-mail mesmo, para fazer esse despacho, para ter esse entendimento. Sim. Que em algumas situações é realmente necessário. Eu até divido com você um problema que eu enfrentei hoje pela manhã. Nós temos um prazo para entregar um PPP e simplesmente porque a produção da empresa está parada, não consegue acessar a pessoa que tem o bendito PPP. Aí sugeri e conseguimos entrar em contato com a empresa que emite e através dela nós vamos conseguir entregar no prazo. Mas e se não conseguisse entregar no prazo, o que faria eu? Então eu peticionaria, expondo a situação, a impossibilidade técnica, que não é de má fé, não é nem de negligência, é realmente uma impossibilidade fática de conseguir a documentação, que em outras situações seria muito simples, somente acessar a pessoa, e nesse momento ela está inacessível, e conseguiria cumprir o prazo. Então, acho que nesse ponto, violação de prerrogativa seria ignorar o quadro fático, a justificativa que que o advogado traz na sua petição, expondo a realidade vivida, que muitas vezes independe a prova é semelhante à prova diabólica. Como é que eu vou provar que determinada conexão não foi possível? Sim. A minha dificuldade de entregar um PPP, eu só estou conseguindo trazer ela para o juiz baseado na minha argumentação. Não tenho nada que me permita comprovar que tal documento não está disponível porque determinado setor não está atuando, não está operante. Então, em situações como essa, acho que reclamam. Nós também nos valermos, via de regra, nos valemos da normativa expedida até aqui. Eu acredito que o conjunto normativo do CNJ, do CSJT e também do Tribunal de Campinas, numa escala um pouco inferior, talvez não tenha contemplado tantas situações, mas elas são sim um substrato normativo suficiente para que possamos defender as nossas prerrogativas. Sim. O acesso ao juiz está garantido por lei. É prerrogativa nossa profissional. Sim. Que a gente tem que insistir e tem que ser criado isso, né? Não só para o juiz da vara, também como um tribunal, para qualquer instância. Isso tem que ser garantido, né? É uma outra preocupação que a gente, como prerrogativa, temos também, né? Existe o artigo 7A, 7º do Estatuto, Lei 8.904 de 8.906 de 94, que traz as prerrogativas da mulher advogada. Por exemplo, ela tem ordem, de preferência, a advogada gestante, lactante, ela tem ordem, né, de preferência em sustentações orais e nas audiências. Como é que vai ser respeitada essa prerrogativa da mulher advogada numa pauta eletrônica? Ela vai informar, vai mudar a ordem, ter que ser informado previamente, olha, eu concordo, mas a minha tem que ser a primeira da pauta porque eu estou grávida e tem que fazer a prova, juntar documento. Eu não sei como que vai ser feito isso. Talvez dê um trabalho maior, mas eu acredito que dê para conseguir conciliar, até porque as pautas estão sendo montadas com um espaço maior, não é? Sim. E acho que é fundamental que elas sejam montadas com um grande espaço de tempo, dividindo audiências, até pela experiência de eu não sei se você chegou a ver, teve uma audiência de instrução no tribunal, no TRT da 5ª Região da Bahia. Eu tive o cuidado de assistir. Então você vê quanta dificuldade envolvendo um ato simples, né? Relativamente simples. Sim, eu estou vendo aqui os comentários do Dr. Caio, que é lá da 10ª Vara, bater palma para ele. Caião. Porque, tá vendo? A solução dele vai de encontro àquilo que foi o nosso pleito ali. Colocou prazo de 30 dias para defesa, 15 dias para réplica durante a pandemia. Tá perfeito.
Entendeu? Se precisar, se tiver interesse das partes fazer uma audiência de conciliação, se tiver concordância de ambas as partes e ficar relativizada a presença do reclamante ou do preposto do reclamado, porque eu ainda acho que tem que haver essa relativização, porque questão de para se realizar uma audiência virtual precisa ter meio telemático para isso. E uma grande massa de desempregado que nós temos hoje, é muito complicado você garantir isso. Os escritórios estão... Nós podemos atuar nos nossos escritórios, a doutora Camila também está falando que é o mesmo procedimento da vara dela. Nós estamos podendo abrir o escritório a partir de ontem, porém nós não podemos fazer atendimento ao público. Então eu posso ter o meu cliente barrado no prédio, porque meu prédio, o meu escritório é edifício, né? E ele pode não... mesmo que eu forneça, olha, você vem aqui, você vai usar da minha internet, você vai fazer a audiência junto comigo. Mas ele não pode entrar no meu prédio. Né? Tudo isso, Maurício, são situações que nós, como Ordem dos Advogados, gestores de ordem, estamos tendo que lidar. Né? Porque vocês têm... A visão de vocês, o cuidado de vocês é pela coletividade da classe. Exatamente. E muitas vezes o advogado está vendo apenas o interesse dele numa situação específica, num caso específico. Sim. Que pode ser muito vantajoso, mas em termos de classe pode ser que não, né? Exatamente. Então, eu até faço um registro de uma intimação que recebi esses dias, já aqui em Campinas, para audiência de instrução, já no dia 25 ou 26, salvo engano. Então, com oitiva de partes e testemunhas, e continha a seguinte orientação no meio do despacho: de que a parte ou testemunha, a parte que for depor, ela tem que depor junto do advogado de frente para a câmera. Aí eu pergunto, e a regra de isolamento social? Claro, a parte que esteja depondo na mesma sala em que o advogado, ou seja, presume-se que essa pessoa se dirigiu ao escritório do advogado, correto? E está fazendo audiência junto com ele, participando junto com ele, depondo ao lado dele. A gente tem uma regra de pelo menos 2 metros de isolamento. Então, como é que eu vou expor a minha saúde, expor a risco minha saúde e a saúde dele também? Então, acho que nesse caso que eu acho que o bom senso faltou. Mas também nada impede que se peticione, se pondere, de repente. Então, a situação não foi... Aí eu já tenho aquela visão mais crítica ainda, né? Até por ser de comissão de prerrogativa, eu já vejo o seguinte: se não existe hierarquia entre juiz, advogado e Ministério Público, por que eu, como advogado, posso estar me expondo a uma eventual contaminação, até o contato com um cliente que pode estar contaminado, e o juiz, o servidor, não pode? Sim. Entendeu? Se a regra de fazer uma audiência por meio telemático é o isolamento das pessoas, impor ao advogado que ele faça audiência na presença do cliente, impor. Se o advogado quiser, é por conta e risco dele. Ele tem a liberdade de trabalho dele. Agora, a imposição dessa norma fere prerrogativa profissional. Entendeu? Olha como as situações elas vão acontecendo e a gente vai se deparando. E aí, pode, não pode, vai, não vai? Como é que é? Entendeu? E a princípio, eu acho que eu diria que a situação chega a ser quando nos deparamos com situações assim, ela se mostra um pouco crítica. Por quê? Qual é o recurso que eu tenho contra uma decisão dessa? Eu não tenho um direito líquido certo para poder ir atrás do mandado de segurança. Então, e isso também é caso de correção, uma reclamação correcional? A princípio, não. É um ato decisório, não é uma inversão da ordem que tumultue a boa ordem processual. Então, me parece que nesse momento a atuação da OAB enquanto instituição, ela passa a ser uma primeira necessidade. Sim. Por isso que eu falei para você. É bom registrar. É bom registrar que eu estou mencionando apenas uma decisão de um único magistrado que foi nesse sentido, porque todas as outras, de 15 dias para cá, são dignas de elogios. Exatamente. Não importa de que vara.
Sim. Até tem um despacho da 7ª Vara que eu achei elogiável, que era relativo, tentando manter a ordem processual, tentando garantir a continuidade da prestação jurisdicional em razão de audiência una, solicitando, sem qualquer caráter mandatório, solicitando aos advogados e às partes se poderiam localizar testemunhas e fornecer telefones e e-mails para que pudesse viabilizar não só o ato da audiência, mas em havendo qualquer problema durante a audiência, poder localizar. Imagine, eu estou aqui eu sou o preposto de uma empresa, você é meu advogado, você está do seu escritório, eu estou aqui da minha casa, o meu sinal cai, de que forma vão me comunicar com você? De repente nem com o WhatsApp? Pode acontecer, não sei. Sim, então. Então eu vou telefonar para você, mas a audiência já restou interrompida. Claro, eu como parte, se for testemunha, a própria normativa do CNJ, do CSJT já deixa claro que o juiz deverá prosseguir na continuidade da audiência oitiva das demais testemunhas. Então, mas e se aquela testemunha é necessária, é fundamental? Se o depoimento dela é determinante para constituir a prova que eu necessito para ter o socorro de meu direito? Daí a inviabilidade da realização da audiência proitiva de testemunha. Não sei, você deve estar sabendo também que a Ordem dos Advogados do Brasil, em nível federal, e a Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas oficiaram também CNJ para que não haja a realização das audiências una e audiência de instrução na modalidade de videochamada telepresencial. Eu não sei como vai se adotar ainda com relação a isso. Mas existe, até respondendo a pergunta da doutora Adriana, que falou que não seria o caso de intervenção do OAB junto ao CNJ. Já tem esse ofício protocolado já sim, tanto a OAB federal quanto a ABRAT já foi feita essa provisão. É ponderação e compreensão da advocacia para a magistratura, para o judiciário, e do judiciário para a advocacia. Nós estamos vivendo, o que eu gosto de falar, nós estamos vivendo uma situação extraordinária, que medidas extraordinárias estão acontecendo, estão sendo tomadas. Nós não vamos conseguir agradar todo mundo, nós vamos errar muito no começo. A experiência vai nos trazer as mudanças necessárias para que essa engrenagem futuramente ela se encaixe e rode de uma forma que se não agrade a todos, mas que agrade a grande maioria. Sim. Então eu acho que a palavra de ordem é essa, a gente tem que ter ponderação, por isso que eu falei, a questão de relativizar penalidades processuais às partes por uma queda de conexão. Eu estava no meio de uma live, caiu minha conexão, eu não consegui voltar. Vai aplicar arquivamento? Vai arquivar? Vai aplicar revelia? Não é razoável, entendeu? Não é razoável uma sanção dessa. Acredito eu que a grande maioria dos juízes eles não vão caminhar por essa regra, eles vão ter o entendimento. Hoje, mais cedo, conversando com a doutora Camila, a questão de pautas, vai precisar haver um espaçamento maior entre as pautas, não da forma que ocorria, mas, sei lá, uma audiência a cada 30 minutos, alguma coisa assim, para a questão de conexão, de ajuste, de configurações. Sim. Às vezes, eu não consegui habilitar a câmera, espera um pouquinho. Então, tudo isso vai ter que ser considerado, porque não é só da gente, funcionário também, tem auxiliar de audiência, secretário de audiência que pode estar morando num lugar que a conexão dele não é tão bom, que demora um pouco mais. Eu não sei se o TRT tem equipamento para trabalhar remotamente para todos, Até onde pudemos sondar, não tem. Então, é a informação que já me chegou também.
Né? Então, e aí? Mas as boas iniciativas, elas também têm que ser registradas. Lógico. Um exemplo, já que o TRT da 15ª decidiu usar a ferramenta do Google Meet, e o Google Meet, infelizmente, não tem uma sala de espera, ao menos a versão que é disponibilizada para a gente aqui no dia a dia, ela não tem uma sala de espera. Então eles cogitam, os magistrados, eu já pude sondar, que eles cogitam criar uma segunda sala de espera, igual a ferramenta do Cisco Webex, que é aquela instituída pelo CNJ, para que as partes, ou mesmo testemunhas que aguardam o seu depoimento, não fiquem no limbo, possam ter uma informação, um direcionamento, um acompanhamento. E eu já achei essa iniciativa bem positiva, sabe? Sim, porque veja bem, a audiência ainda é um ato público, né? A audiência é pública. Se você não permite um acompanhamento daquela pauta e a publicidade da audiência, pode gerar uma nulidade. A ferramenta do Google Meet, ela tem um pouco... Então, mas a normativa expedida é clara no sentido de que o interessado deve entrar em contato com a secretaria, fornecendo o e-mail para receber um link e poder ter acesso. Maurício, se na prática isso vai ser efetivo ou não, eu já não sei. Você está entendendo como a cabeça de gestores de ordem estão fervendo hoje, meu amigo? Porque todas essas situações a gente está tendo que enfrentar, né? Tudo isso. Por exemplo, uma outra situação que eu ainda não consegui ver como que vai acontecer. Você faz audiência, por exemplo, uma audiência inicial, lá na vara. Eu tenho uma proposta de acordo de 10 mil. Aí chega a empresa e fala, não, eu tenho uma de 2. Aí o juiz faz aquela proposta intermediária, né? 6 mil reais. Excelência, eu vou lá fora conversar com o meu cliente a respeito. É assim que funciona. Como é que nós vamos fazer isso numa plataforma digital, numa audiência digital? É uma prerrogativa minha, profissional, legal, conversar isoladamente com o meu cliente. Aí eu vou desligar aqui, eu não sei como que vai funcionar a plataforma, eu vou deixar a câmera desligado, o microfone desligado, vou conversar com ele reservadamente se ele só tem um aparelho, eu vou poder sair da sala, conversar com ele, depois ingressar na sala novamente, e se eu não acontecer, de não conseguir conectar, como é que vai acontecer numa situação dessa, né? Eu não sei quais são as saídas que vão surgir com relação a isso. Eu penso assim, nas prerrogativas profissionais da advocacia, eu tenho esse direito. Como que vai ser feito isso? Como que vai ser interpretado isso? Bem, em condições normais de temperatura e pressão, poderia aquele que preside, que é o juiz, isolar os demais microfones e deixar aberto apenas o microfone de advogado e parte, para que ele se converse na mesma sala sem que os demais ouçam. É uma possibilidade. Ou então, que se suspenda para que eles se conversem por telefone. Suspenda no sentido... suspende o curso da audiência por alguns minutos, bloqueia o áudio deles dois para eles se conversarem por telefone. É uma possibilidade também. Então, você veja, depende muito mesmo de boa-fé, de dar uma mão, mas o Código de Processo Civil já traz isso lá desde 2015, né? É princípio de cooperação, nós devemos cooperar. Sim. Eu acredito que no final, quando nós passarmos o grosso dessa tempestade de areia que estamos vivendo e chegarmos a um horizonte mais visível, mais claro, acredito que o que vai remanescer é que a OAB fez sua parte, a OAB deu um braço, os advogados, claro, como classe, ela foi compreensiva, ela se colocou pronta a cooperar, tanto é que foi a primeira a se manifestar, a procurar os tribunais, a apresentar suas demandas. E mesmo quando as normativas diziam que deviam ser consultados, em alguns casos foram consultados, mas não foram um pouco levemente ignorados, não é isso, André? Aconteceu um pouquinho, sim. Mas, assim, eu tenho que tirar o chapéu e quando é para elogiar, a gente tem que elogiar, tá? Os juízes de primeiro grau aqui de Campinas, né, do Fórum Trabalhista aqui de Campinas, nunca viraram as costas para a advocacia.
O Dr. Marcos Porto é uma pessoa excepcional. Eu não tenho hora para falar com ele. Entendeu? Quando eu preciso falar com ele, eu falo com ele. Eu sou sempre muito bem atendido, muito bem recebido por ele. Doutora Camila, doutor Caio que estão aí, doutor Vinícius, doutor Marcelo. Nós construímos eles até sabem, o doutor Vinícius, ele dá palestra na OAB, o doutor Marcelo, a doutora Camila. Nós temos um relacionamento muito bom com a magistratura trabalhista aqui de Campinas, né? Nós soubemos, né, antes até de eu ser presidente da Comissão de Prerrogativas, mas como vice-presidente da área trabalhista da Comissão de Prerrogativas, a gente teve a felicidade de construir isso, né? Ter esse relacionamento, e a gente tem essa ponte, a gente consegue ser ouvido, a gente consegue ter voz, né? Quando chega no tribunal, relação institucional, aí a gente sabe que pode ser que a conversa mude um pouco, mas assim, a minha parte, a parte da subseção de Campinas está sendo feita, né? Então, sim, o doutor Daniel, ele sempre nos deu um apoio muito grande com relação a tudo isso. Ele participou da reunião, ele esteve presente, ele faz questão de estar presente nessas ocasiões, né? Então, a gente não tem o que falar dos juízes aqui de primeiro grau de Campinas. A gente sempre teve uma porta aberta. Logicamente que no universo são 12 varas, são 12 juízes titulares, 12 juízes substitutos, tem bastante gente aí. A gente não consegue, logicamente, ter uma unanimidade em tudo. A gente tem voz, né? Isso, para mim, é muito importante. Eu quero que fique registrado aqui. Já em nível de tribunal, tudo como lá não sou eu que sou o presidente da Comissão de Relação Institucional, a presidência da RT não é a presidência daqui, então a conversa pode ser que mude um pouco. Mas assim, nada que vire as costas e ignore, entendeu? Pode ser até que o diálogo seja um pouco diferenciado, mas existe um diálogo, né? Nem sempre tudo aquilo que a advocacia pleiteia é ouvido, é concedido, como também existe o outro lado, mas a democracia é isso, a gente tem que trabalhar e ter essa ponte, né? E tá tendo, a gente vai fazendo, né? A gente vai tentando construir com relação a isso. Mas tá indo, tá fluindo. Tá fluindo. Até, eu pode me chamar de romântico, mas eu acredito que teremos um bom termo depois de alguns meses. Não, assim, vai ter muito suor, é claro, mas acho que aqui em Campinas teremos um final feliz. Eu acredito que sim. Só para você ter uma ideia, foge um pouco da área trabalhista, mas vou falar uma experiência que nós temos na questão. Eu vou acelerar um pouquinho, que está faltando menos de 2 minutos. A gente vai conversando rapidinho. Muito rápido. Na área criminal, por exemplo, em março, antes da decretação de estado de calamidade, a OAB estava brigando para que houvesse um funcionamento mais efetivo dos parlatórios dentro das unidades prisionais. Em menos de 2 meses, já está instituída a oitiva de preso por videochamada. Então, olha só como a situação de pandemia acelerou as coisas. Então, a gente tem que ficar atento, não tem jeito. Maurício, eu vou passar a palavra para você, falta 1 minuto e 20 para fazer um arcabouço e a gente encerrar a nossa live. Eu queria aproveitar, antes de agradecer você pela oportunidade, mencionar que o escritório em que eu trabalho, que é o Finoc Ustra, está fazendo um webinar. Nós estamos organizando um webinar na sexta-feira exatamente focado em partes, prepostos de empresas, né? Lá é um escritório focado em empresas, mas esse webinar é dedicado a desmistificar algumas dúvidas, trazer um pouco mais de clareza para aqueles que vão atuar como partes e testemunhas. Eu acho que é válido, acho que é uma contribuição positiva que vem com o sentido de trazer um pouco mais de clareza, e eu vou até colocar isso depois no nosso perfil, lá do Hierarquia Dinâmica, ou mesmo no meu. Para quem quiser, então, eu tenho o link lá e pode participar, vai ser na sexta-feira, tá? Legal. De outro modo, queria te agradecer a oportunidade, fico muito feliz, agradeço também em nome do Vinícius, gostaríamos que você
participasse mais vezes, que você agora venha lá no Hierarquia falar de algum outro tema com a gente, tá? A casa está aberta, nós estamos muito felizes